vamos. Então tá bom. Então vamos lá iniciar, né? Novamente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso bate-papo hoje com um convidado especial, André Munhoz. Daqui a pouco ele vai se apresentar e é muito especial para nós, André. Agradecemos você ter aceitado esse convite para vir conversar, né, com as pessoas que nos acompanham sobre um tema que é extremamente relevante, um tema muito, muito importante, que é essa parte da gestão, sistemas aplicado aos negócios, às empresas, e que muitos empreendedores às vezes têm dúvida, têm dificuldade, e vai ser bem legal, vai ser um bate-papo muito enriquecedor. Quem está nos acompanhando, tiver perguntas, vão escrevendo nos comentários que o André vai respondendo, nós vamos interagindo e aproveitem ao máximo esse conteúdo que será muito rico. Então, sem enrolar, né, André? Nos conte, se apresente, fale quem é o André, que aqui a maioria já conhece a Leila, o Anderson, então nós queremos saber quem é o André, o que o André faz, qual que é a empresa do André. Então vamos lá. Se apresente. Primeiro, boa noite, Leila e Anderson, boa noite ao pessoal que nos acompanha. É uma grande honra poder estar participando aí dessa live junto com vocês. Casal que eu acompanho, admiro há muito tempo, né, e tem me ajudado ao longo da nossa trajetória. Então vamos lá, quem é o André? Eu sou o André Munhoz, tenho 40 anos, sou casado com a Suzy, que está aqui nos acompanhando. Sou pai da Isa e do Léo, sou formado em administração de empresas. Comecei a trabalhar com tecnologia bem novo, com 13 anos de idade, na empresa da minha família. E nessa jornada eu já passei por várias funções dentro da empresa, né? Comecei como auxiliar técnico, como office boy. Naquela época valia a pena ir fazer serviço de banco, né? Tinha que ir no banco para pagar as contas, não se pagava via internet igual hoje. Passei conta no financeiro, administrativo, comercial, enfim, em todos os setores, né? Posso dizer que eu trabalho com automação comercial desde 1998, lá onde começou a informatização do varejo, de modo geral, com as maquininhas de impressora fiscal, né? E estamos até hoje, né? Hoje a minha tecnologia conta com 6 colaboradores. Nós vendemos computadores, balança, impressoras de etiquetas, a impressorinha que vai no PDV, no caixa. De modo geral, tudo que um comércio precisa, né, de equipamentos para trabalhar, a gente consegue vender. Além da venda, a gente também faz a manutenção desses equipamentos. Então, somos autorizados, assistência técnica autorizada de muitas marcas, das principais marcas do mercado. A gente é autorizado, comercializa e dá manutenção. Também somos credenciados no Inmetro de Santa Catarina para fazer manutenção de balanças. Então, assim, a gente consegue oferecer uma gama completa de produtos e serviços para o varejo, né? E o foco principal da nossa empresa hoje é a venda de sistemas, né? Esse ano a gente completa 20 anos de parceria com a Comfor, que hoje é a Zucchetti, né? Que é o principal fornecedor de sistema para micro e pequenas empresas do Brasil. Tem o maior market share aí, tem mais de 100 mil clientes ativos. E esse ano fazemos 20 anos de parceria com eles. É uma parceria bastante sólida, é o nosso principal parceiro, onde a gente tem a maior rede de clientes hoje. Enfim, hoje toda a nossa equipe, nossa empresa está estruturada para oferecer sistemas de gestão para pequenas empresas e, além dos sistemas, o suporte com equipamentos também. Resumidamente, é isso. Bacana. Que legal. Bastante conteúdo e informação para compartilhar aí conosco. E antes de eu entrar no tema mesmo, uma curiosidade, eu não sei se eu já te perguntei alguma vez, André, mas como que você nos conheceu? Conheci vocês pelas redes sociais, por onde o pessoal está nos vendo hoje, né? Por um conteúdo patrocinado, onde tinha depoimento de um empreendedor, de um empresário aqui da região, de São Bento, Rio Negrinho, aqui no norte do estado de Santa Catarina. E é uma pessoa, um amigo meu, na verdade, um conhecido meu, então me chamou muita atenção. Comecei a acompanhar vocês, os conteúdos que vocês publicavam na internet. Liguei para esse pessoal para me certificar, para ver se não era fake news, né? Se não era, se realmente correspondia àquilo que eu estava vendo, e o feedback foi muito positivo. E a gente marcou uma reunião e de lá para cá a coisa vem fluindo, né? Já estamos aí uns 2 a 3 anos juntos, né? Que legal. Bacana. Eu acho que eu nunca tinha te perguntado sobre isso, né, André? Ou perguntei lá atrás, não lembrava. E para ver como a parte das redes sociais
funciona mesmo e muitas pessoas ainda não utilizam. Bacana. Estamos numa trajetória há um bom tempo já, né, André? Uma parceria de longa data já. A peleia tá grande, né, Anderson? Sempre. Faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Mas vamos E lá. assim, então, o Anderson, nós convidamos você, né, André, porque o que acontece? O Anderson pode falar até melhor do que eu. Hoje a gente trabalha com mentoria. Ai, um pouquinho que o fone não para aqui. E a chuva está muito forte, eu não consigo tirar ainda. E nós trabalhamos com mentoria com empreendedores e empreendedoras. E o maior desafio que a gente encontra, um dos maiores desafios no nosso trabalho diário, é justamente os controles, a gestão. Tem muitos, às vezes a gente pensa que só empresas pequenininhas, o MEI, que ainda não tem um sistema, mas a gente se depara com empresas maiores que não têm, usam planilhas e ainda, por incrível que pareça, tem muitos negócios que ainda é no caderninho. E como um dos temas que a gente aborda envolve finanças, e o Anderson pode falar mais, o quanto que isso é um desafio para esses empreendedores terem dados, informações, agilidade. E se o Anderson quiser compartilhar um pouco do que ele sente, e por isso que nós queremos que você comente, compartilhe, a gente vai explorar sobre esse tema hoje, que é tão importante e que muitos empreendedores ainda não têm, às vezes, um sistema, às vezes se tem, não utilizam, mas se você puder compartilhar, Anderson, os desafios que você encontra mais, porque essa é a tua parte de finanças, e aí a gente vai trocando essa ideia com o André. Como a Leila reforçou ali, um dos maiores desafios hoje é ter o controle financeiro, é ter uma gestão do negócio mais apurada. Ainda o empreendedor tem essa prática de não anotar, não sei onde que está, não sei quanto faturei, não sei os meus gastos, meus custos, não tem controle de estoque. Então, um desafio muito grande na hora de precificar um produto ou fazer a gestão dele é para você ter um norte quando está indo na empresa. Se está faturando bem ou não, se tem controle ou não. Então, é um desafio muito grande quando vai fazer uma precificação que muitas vezes a gente pergunta para o empreendedor, quanto tu fatura? Qual é o teu custo fixo? Não sei. Ou pior, deixa eu ver, ou deixa eu somar no caderninho, né? Então, a gente vê o quanto é importante uma gestão hoje, né? Um sistema de gestão. E, claro, muitas pessoas ainda usam a planilha, mas a gente sabe que a planilha não é confiável, questão de backup, né? Hoje não tem um backup seguro, né? Você pode dar um erro na fórmula, pode ter uma base de dados limitada, você tem alguém que conhece e domine o Excel para você conseguir fazer algumas coisas que o software faz, né? Mas não se compara a um sistema de gestão, nem de perto. A gente sabe que não tem a informação correta, não traz relatórios, traz mais o superficial, né? Então não traz todo o controle efetivo do negócio. E nos conta, André, como que é um sistema de gestão, então, para nós aí, né, que você trabalha com nós aí, para nossas empresas, e por incrível que pareça, nem todo mundo conhece, né? Ou não sabe o que é um sistema de gestão, não sabe nem para que serve. Então, nos conta um pouquinho mais aí sobre um sistema de gestão para nós aí. Então, vamos lá. Bem, tecnicamente falando, o sistema de gestão é um software, né, um programa de computador, que permite gerir, controlar diferentes tarefas, processos e informações dentro de uma empresa. Também automatiza vários processos operacionais conectando várias áreas, né? O resumo da ópera, ele conecta vários setores, centraliza os dados e faz com que você tenha acesso às informações de uma maneira mais prática, mais fácil e mais organizada, né? Onde você possa tirar os relatórios e, enfim, buscar as informações que você precisa para o seu negócio. A planilha ela é muito boa, né, Anderson? Mas quando você extrai de dentro de um sistema e vai fazer uma análise específica, daí sim eu acho que a planilha ela é bem válida. Mas como ferramenta de gestão ela é muito vulnerável, né? Muito. Porque se você tirar uma vírgula de uma fórmula, bagunça a tua planilha inteira. Então começa a ter, você fica muito vulnerável aí ao erro humano. O sistema ele te ajuda a minimizar todas essas possibilidades, né? Sim. Até porque no sistema, né, André, quando você vai fazer alguma coisa que não é do sistema, ele até acusa, né? Não deixa você fazer, né? Uma planilha vai aceitar, tu vai colocar, ele vai, e o que foi, foi. Exatamente. Não, né? Você vai usar uma planilha para fazer um apontamento das vendas do dia, por exemplo, né? E o teu colaborador ele vai ter que ter acesso para poder alimentar aquilo ali. Assim como ele pode alimentar, ele também pode excluir, né?
uma maneira, às vezes, sem saber, sem querer, ele acaba apagando alguma informação. Já no sistema, você pode bloquear, né, dar permissões para que determinado colaborador utilize só as áreas que, de fato, fazem sentido para ele, que ele tem necessidade. E aí a coisa vai ficando um pouquinho mais segura, mais fácil de se trabalhar, né? Que legal. E, André, é uma coisa que a gente escuta com muita frequência, são empreendedores falando assim: ah, mas não tenho tempo, é muito complicado, ou o sistema ele é para emitir nota, tem essas coisas distorcidas. E eu gostaria de escutar, e para as pessoas que estão acompanhando, quais são os benefícios de uma empresa, um empreendedor, ter um sistema, porque hoje nós não falamos, antigamente tinha aquela percepção que eu vou ter um sistema quando eu sou muito grande. E não, hoje os MEI têm essa possibilidade de começar o seu negócio, não é porque é pequeno que não precisa de controle, e até porque muitas empresas que se tornaram grandes, e a gente tem vários clientes, começaram pequenininho. Então, quais são os benefícios para esses empreendedores, essas empreendedoras, ter um sistema de gestão para o negócio deles? Não só tecnicamente, mas eu quero que você traga, assim, benefícios técnicos, mas também os benefícios do dia a dia. Perfeito. Vamos lá, tentar não ser tão técnico, né? Eu vim dessa área mais difícil. Mas vamos lá. A grande maioria das empresas que já tem sistema, de fato, não utiliza ele. Usa só como, eu brinco às vezes aqui dentro da empresa, com uma máquina de escrever eletrônica, só para emitir o documento fiscal, né? E perde tudo aquilo que já está ali dentro, né? Se ele emite o documento fiscal, ele já alimentou automaticamente contas a receber dele. Se ele lançou a nota de entrada quando ele recebeu a mercadoria para entrar no estoque dele, ele já alimentou a entrada da mercadoria no estoque, ele já alimentou contas a pagar dele. E ele acaba não utilizando todas essas informações, né? Então ele perde o controle de estoque, que é um dos grandes benefícios, né? O controle de caixa do dia a dia, saber o quanto de fato vendeu no ponto de venda dele, né? O quanto faturou naquele dia. O controle financeiro, então ter um controle de fluxo de caixa, né? Saber se ele tem capacidade financeira para fazer um investimento, capacidade financeira para fazer uma compra à vista de um estoque para o final de ano, para o Natal que está se aproximando, por exemplo, ele vai ter condições de pagar, vai ter que comprar parcelado do fornecedor dele, vai poder dar um benefício para os funcionários, para os colaboradores dele, né? Ou então, quanto ele tem de contas a receber no futuro, saber se ele vai ter previsão de recebimento. Enfim, na parte financeira a gente pode ficar uma noite inteira falando aqui só dos benefícios que tem em relação ao que o sistema pode oferecer, né? E além disso, tem muito ganho de produtividade em coisas muito simples, que no primeiro momento o empreendedor, quando ele está acostumado a fazer tudo da maneira manual, ou no caderninho, ou como ele aprendeu fazendo na planilha de Excel, ele acha que ele vai perder mais tempo alimentando o sistema do que da maneira que ele faz manualmente, né? Quando, na verdade, depois que ele pega o jeito de operar o sistema, ele fica muito mais rápido e ganha em outros processos na frente, né? Um exemplo de ganho de produtividade muito simples é pegar o segmento de alimentação, né? Restaurante, panificadora. Vamos fazer um raciocínio. Quanto tempo um garçom perde em levar o tiquezinho do pedido até a cozinha ou até o balcão para ser preparado o pedido para ele levar de volta para o cliente dele na mesa, né? É muito tempo. Se você parar e anotar isso, cronometrar, o garçom passa mais tempo correndo de um lado para o outro do que de fato atendendo clientes. E hoje um sistema de automação para vários restaurantes é extremamente barato, ainda mais se for para a gente comparar que o empreendedor pode economizar aí de 1 a 2 funcionários tranquilamente, falando só de garçom, né? Sem contar na agilidade de atendimento, você entrega as coisas mais rápido do seu cliente, proporcionando um conforto maior e proporcionando mais vendas, né? E aí isso dá para levar para qualquer outro segmento do varejo, né? Atendimento em loja de modas, você fazer uma pré-venda hoje no celular, que é extremamente fácil, para quando chegar no caixa já está pronto o pedido, só confere o número de peças de valor a ser comercializado. Então, dá para ter ganhos de performance que impactam diretamente no bolso do empreendedor, que é no tempo, né? Hoje, o nosso maior bem é o tempo e é difícil a gente conseguir fazer tempo livre. Então, os sistemas, de modo geral, eles automatizam algum processo. Então, os processos precisam estar bem definidos dentro da empresa e a gente colocar o sistema para agilizar, para que isso aconteça da melhor maneira, de uma maneira mais rápida, mais segura, e lá na frente, ainda o grande benefício é poder extrair relatórios.
saber o quanto vendeu, tirar um relatório de curva ABC do produto, de cliente, saber qual produto que te dá mais margem, qual dá menos margem. Vale a pena ter um produto que te dá menos margem? Às vezes é um chamariz de cliente, né? Então você tem que ter. Às vezes você está só perdendo dinheiro com um produto que não tem por que ter dentro do teu negócio. Então o sistema vai poder te ajudar a tomar essas decisões todas. Perfeito. Já você tocou ali, André, na questão de indicadores, né? Que é muito importante. Aí vem uma coisa que é bacana, que os empreendedores não têm muito hábito, né, de analisar esses indicadores. E uma das coisas importantes que tem ali é o indicador financeiro, a questão de fluxo de caixa. Eu acho muito importante isso. Você falou do ABC, né, da curva ABC. Muitos empreendedores não sabem o que é e para que serve a curva ABC. E é uma ferramenta incrível. Até quem tem aí, interrompendo vocês um pouquinho, que eu ia pedir assim, como vocês dois são bastante técnicos, talvez tenha algumas pessoas que estão nos acompanhando, ou que vão acompanhar depois, off. Quando vocês utilizam, seria legal se vocês pudessem explanar, que nem a curva ABC. O que é a curva ABC? O que é um indicador? Então, vou deixar vocês, porque vocês dois amam esses indicadores, adoram números, e explorem muito isso, vale muito a pena. Mas se vocês só puderem, dependendo dos termos, explicar o que é para quem está acompanhando, porque muita gente sabe, mas tem muitos que não sabem. Então é legal se vocês puderem ir traduzindo esses termos técnicos. André, quiser, fica à vontade. Então vamos lá. A curva ABC é um relatório que classifica a curva ABC de clientes, né? Quais são os clientes que mais gastam, que trazem mais lucros, né? Então, o cliente mais interessante classificado como A, o B é um intermediário e o C, teoricamente, um cliente que te traz pouco dinheiro. Mesma coisa com produto que te dá mais lucratividade, um que dá uma lucratividade média ou aceitável, e um produto que talvez não faça sentido você ter dentro de casa, né? Ele é baseado em lucratividade e em quantidade de vendas, então você consegue ver de maneira bem interessante, bem fácil, o que te dá dinheiro e o que não te dá dinheiro, tá? Grosso modo, assim, né? São relatórios bem específicos que nos trazem essa visão bem clara do negócio, né? Já o fluxo de caixa, né, Anderson, é você ver o sistema, ele te traz o seguinte: o saldo que você tem no banco hoje, o dinheiro que você tem em caixa hoje, mais com o que você tem a pagar dia a dia e o que você tem a receber dia a dia. Então, você consegue ver num gráfico, você vai ter dinheiro para pagar as contas de amanhã, vai ter para pagar depois de amanhã, quanto você vai ter dinheiro sobrando, se todo mundo te pagar e se você pagar todo mundo também, com aquilo que está lançado no sistema, né? Então, também fica legal para quem gosta de financeiro, que faz o financeiro da empresa, enxergar esses números dessa maneira, né? E tem muitos outros indicadores, né, Anderson? E um exemplo dele que você falou, André, da curva ABC, o porquê que é importante, eu vou dar um exemplo. Muitos empreendedores, né, para produto, por exemplo, ele foca muito num produto, em marketing, fazer venda, e vende, não tem lucro, não sobra dinheiro, ele fica pensando, meu Deus, o que tem de errado, né? Não sai do lugar, tá patinando no seco, que nem nos ditado, né? Mas o porquê? Porque muitas vezes ele está dando foco naquele produto dentro da curva ABC dele, tá lá na C. Então ele vai se matar de vender e não vai ter lucratividade, porque é um produto que não dá lucratividade para ele. Então essa curva ABC é importante porque ele vai dar foco aonde? É o que está vendendo, que é o do A, que é o que mais representa. Então se ele dá um foco maior nesse produto, a lucratividade vai ser muito maior. Não só em produto, como em cliente também, né? Você, né, conversar com o cliente que mais compra e tentar cativar ele, aumentar o ticket médio dele, tu vai ter uma rentabilidade maior, porque é um cliente mais comprador de ti. Isso é importantíssimo. E o fluxo de caixa também, o porquê? Porque muitas pessoas falam, o que eu vou fazer, o que eu vou pagar amanhã, né? Fica naquele, vou esperar o de hoje para pagar amanhã, né? Ou às vezes o do dia mesmo, né? Então tem muito empreendedor, a gente fala abertamente porque é uma realidade de muitos empreendedores que não tem esse acompanhamento financeiro, não controlam praticamente nada, é só o que entra no dia, o que paga do dia, então não tem uma visão futura, não tem relatórios para analisar meses anteriores também, coisa que o sistema dá para ti. A gente já analisou muitas vezes, né, André, alguns sistemas também, questão de relatório de DRE, para você fazer uma análise, né, e tudo mais. Então é importantíssimo. E dentro desses critérios de indicadores que traz para nós também, um dos principais também para mim, que lido muito com precificação, é você saber o quanto fatura, que vai impactar diretamente na precificação. A alíquota do imposto, taxa de cartão, coisas que eles não olham muitas vezes, né? Não percebem quanto que é a taxa que tem lá.
às vezes tem comissão, não sabe o custo fixo. Então, você baseia muito na concorrência na hora de precificar, no achismo, no acho que é vezes dois, alguém disse que é assim, tem muito disso, né, André? Então, eu queria dar uma percepção também no teu sistema, assim, como é que se tem a possibilidade de fazer também a precificação do teu sistema, para agilizar para as pessoas. Tem sim, Anderson, tem como fazer, né? Existem vários recursos dentro do sistema que nos auxiliam a fazer, né? Por exemplo, depois da gente chegar no markup ideal, né? Que você vai achar para saber, você pode parametrizar isso no produto. Então, automaticamente, quando você alimentar, ele já faz o seu preço de venda de maneira automática, né? Ganha tempo, né? No dia a dia, aquilo que a gente vinha falando antes. Mas para chegar lá, a gente, de fato, tem que ter os números muito bem alinhados, né? Custo fixo, custo variável, quanto está faturando, qual a margem de cada produto, quanto está sobrando ali, né? Esses fatores que você colocou. Então, um DRE é um relatório demonstrativo dos resultados do exercício, né? Às vezes é um pouco mais técnico. Existe outra possibilidade, né, de um relatório de plano de contas, onde o próprio empreendedor pode montar da maneira dele, né? Quais são os tipos de receita que ele tem, quais são os tipos de despesa que ele tem. Conforme ele vai fazendo a movimentação, ele vai agregando para essas contas específicas e tirar um relatório depois. Então, ele consegue ver muito bem o quanto ele gasta, qual o custo fixo dele, que é internet, luz, aluguel, quais são as retiradas dele, né? Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Principalmente. É muito comum, está tudo misturado, né? Bastante. Falo com propriedade disso, né? Então, é um exercício que a gente tem que vir fazendo como um pequeno empreendedor. Até porque muitas vezes a gente começa a empreender não por sonho ou desejo, mas por necessidade. Então, é comum estar tudo misturado. Mas é importante para a sobrevivência da empresa e para a gente poder crescer que isso fique separado. E com um plano de contas bem estruturadinho, sem complicação, sem entrar em termos contábeis, né, de ativo, passivo, você consegue estruturar para que fique fácil de visualizar. Para que o empreendedor mesmo, na sua correria, né, sem ter conhecimento aprofundado de finanças ou contabilidade, ele consiga enxergar e ver se a empresa está dando dinheiro ou não está, ou por que faltou dinheiro nesse mês, ou por que sobrou bastante dinheiro, né, e saber o que fazer com isso ali. Então, tem bastante ferramentas assim, que dá para fazer. E como eu falei antes, a grande maioria dos empreendedores já alimentam boa parte do sistema. O grosso das informações já está lá, porque ele já alimentou, deu a entrada de nota, porque a contabilidade obriga ele a dar entrada de nota no sistema, ele já emite a nota fiscal quando faz as vendas dele, então o grosso já está ali. De fato, é só baixar o que foi pago, o que foi recebido e começar a extrair as informações. Garanto que a maioria que já tem sistema e não utiliza o módulo financeiro, 70% do trabalho já está feito, tá? É só a gente dar o tombo, quebrar esse paradigma, né, e botar o hábito de utilizar as ferramentas financeiras que tem ali dentro. Sim. E deixa eu aproveitar aqui, tem duas coisas importantes. Primeiro, uma pergunta muito legal do Christian, que ele perguntou assim: o sistema que você vende na Munhoz serve para serviço também ou só produto? Para quem trabalha com prestação de serviço. Serve também, Christian, atende a parte de prestação de serviços, né? Prestação de serviço é muito amplo, né? Então, a gente tem alguns sistemas com controle de ordem de serviço, então, para fazer a gestão numa manutenção, abrir uma ordem de serviço para execução num serviço externo, né? Para a parte operacional mesmo. Também faz a emissão do documento fiscal, que é a nota fiscal de prestação de serviço, que ele é homologado em prefeitura por prefeitura, então cada município do Brasil é uma maneira diferente de fazer a emissão dessa nota. A gente tem sistemas que a gente atende a maioria dos municípios do Brasil, então dá para a gente conseguir fazer essa emissão, né? E o resto, a parte financeira, ela é muito igual, né? Porque é contas a pagar, contas a receber, controle de banco, controle de caixa, fluxo de caixa, fica igual. Mesmo sendo prestador de serviço, alguém do varejo que vende produtos, revende produtos, ou até uma pequena fábrica, uma pequena indústria, né? A parte financeira é muito parecida. Mas as nossas ferramentas, elas se atualizam. Você pode utilizar tanto na prestação de serviço, na venda de produtos, pequenas indústrias. Hoje nós estamos com um produto novo para atender a linha de empresas de cosméticos não, de beleza, né? Prestadores de serviço na área de beleza, com o agendamento do profissional, onde o cliente mesmo pode fazer o agendamento via aplicativo, e na mesma ferramenta tem a parte financeira também.
entrega uma solução completa para o prestador de serviço dessa linha de estética e beleza, onde ela trabalha pelo celular, né? Facilita bem também a gestão do dia a dia, para atender aquela empreendedora mesmo que está ali na batalha do dia a dia, que às vezes não tem um computador ou não tem tempo de sentar na frente do computador, jornada dupla da mulher empreendedora, né? Então, pelo celular consegue fazer bastante coisa também. Deixa eu fazer uma pergunta, André. Pode falar. Quer falar, Anderson? Pode falar. Não, eu ia falar assim, você falou do agendamento. Seria, por exemplo, em vez de eu mandar mensagem para cliente perguntando se ela tem horário, eu já tenho uma agenda online, onde eu consigo lá ver o dia e o horário que eu quero, agendar, e cortaria esse caminho dessa empreendedora, esse empreendedor ficar respondendo mensagem. Então, ele teria uma agenda online. Uma agenda online toda integrada com a solução, né? Onde o cliente final, ele abre o aplicativo, vê as disponibilidades, quais são os profissionais, de repente é um salão que tem 3, 4 profissionais diferentes, ele seleciona um profissional, a data e a hora que ele quer fazer o serviço, tem disponibilidade ou não, qual serviço ele está contratando, né? Se esse serviço tem um tempo pré-determinado, já fica travada a agenda, se tem um valor fixo, já fica travado esse valor também, então tem várias gestões, né? São segmentos que têm muitos detalhes, né? Então tem serviços que são preços fechados, outros não. Mas o fato é que o cliente final, através do aplicativo, sem ligar para ninguém, sem ter que tirar o tempo da profissional que está atendendo outro naquele momento, recebe ali, já faz a reserva do tempo, já sabe quanto vai custar, se for um preço fechado. Então, facilita muito o dia a dia dessa empreendedora. Né? E o interessante, né, André, que é pelo celular, né? Celular. É uma facilidade gigante hoje para quem está no dia a dia, corrida aí, que todo mundo praticamente tem o celular na mão hoje, né? Consegue fazer tudo remoto via celular, aplicativo celular. Exatamente. Que legal. E eu vou pegar um outro gancho antes de passarmos para algumas perguntas que você falou ali num determinado momento, né, do empreendedor que empreende, que às vezes é um sonho, às vezes por necessidade. E tem muita gente, nós já atendemos, meu Deus, várias áreas, né, Anderson, até mesmo pessoas formadas em administração, contábeis, onde a faculdade ela traz muito a teoria. Ela não traz a vivência do que é ser empreendedor, o que é a importância de ser uma gestão. E muitos empreendedores, ele começa o negócio porque ele domina o que ele faz, muitas vezes gosta do que faz, ou vê essa oportunidade de crescimento, mas não entende de gestão. É operacional, é técnico. E o sistema ele vem justamente para facilitar isso e ajudar com que mesmo que ele tenha conhecimento baixíssimo em gestão, tem dados que ele pode fazer pelo menos as análises básicas nesse nicho e tomar decisões muito mais assertivas. Exatamente, Leila. A gente sofre não, a gente passa por isso todos os dias com os nossos clientes, né? Não dá para dizer que é um sofrimento, não. É um desafio, né? É muito normal os pequenos empreendedores, ele é um bom padeiro, ele é um bom técnico de informática, ele é um bom mecânico e ele monta o negócio dele, né? Mas ele não tem o conhecimento aprofundado de gestão de negócio mesmo. E aí ele tem que se deparar com legislação trabalhista, tributária, falar com o contador, contratar sistema, uma série de coisas, né? E ele acaba, às vezes, ficando meio acuado e não sabe o que fazer direito. O sistema, sim, pode auxiliar ele, porque tira muita coisa do dia a dia dele, ele consegue automatizar muita coisa, o que vai dar essa facilidade para ele, para começar a enxergar os números, começar a ter uma visão melhor das coisas. Se pegar alguém que já entende de administração, se ele não tiver a ferramenta, ele vai montar uma planilha, mesmo sabendo que é vulnerável, mas ele consegue organizar e estruturar para ter essas informações. Então, o sistema, de fato, ajuda aquela pessoa que tem menos conhecimento de administração a poder dar os primeiros passos e entender um pouquinho melhor e o porquê das coisas que acontecem dentro do negócio. Então, o Félix aqui botou um comentário agora, todo dia saem leis novas, exatamente. Para nós que estamos no dia a dia aqui acompanhando a legislação tributária, para poder dar esse suporte aos nossos clientes, é um baita de um desafio. Né? Um exemplo agora, dia 1º de novembro, vem uma obrigação nova para emissão de nota fiscal eletrônica e impacta muita gente e o tempo hábil para se corrigir tudo isso é muito curto. Então,
é desafiador. É muita coisa para o dia a dia, né? Tendo alguém que te dê esse suporte, que te ajude, facilita muito. Porque o sistema é um facilitador para um empreendedor, né? Isso que ele tem que botar na cabeça. O sistema vai me ajudar. No primeiro momento, talvez me dê um pouquinho mais de trabalho, até organizar a casa, entender, botar as primeiras informações, que é o mais pesado, mas depois a coisa começa a fluir e trazer os resultados, né? Porque tudo que é novo gera desconforto. E o ser humano, ele tem muito da rotina, do hábito. O cérebro não foi feito para ficar pensando. Então ele gosta de transformar tudo num hábito, numa rotina. E como qualquer coisa nova, ele dá esse desconforto do início. Mas o Anderson pode falar melhor do que eu, mas muitos clientes nossos que têm o seu sistema, nossa, é vida. Eles ganham não só tempo, agilidade, processo, mas ganham vida mesmo, vida de tempo de qualidade, decisões mais assertivas, relatórios, números. E a gente acompanhou juntos alguns casos de implantação, que a gente chegou na empresa e precisa do sistema. Eles contrataram o André, que pessoas que às vezes não sabiam mal mexer no computador, e aquele desafio, aquele medo de clicar, mas com todo o suporte que a Munhoz dá, com tudo que vocês trazem para esse cliente. Hoje temos clientes que mal sabiam mexer no computador, hoje dominando absurdamente, tendo tempo para olhar de forma estratégica para muitas coisas dentro da empresa. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo assim, que contra números não há argumentos, né? Eles vão dizer tudo o que está acontecendo no negócio. E o empreendedor, ele acha que só porque ele ainda começou pequeno, ele não precisa de controle, ele não precisa de software, aí é que ele se engana. Porque quando ele começa desde o início, quando ele abriu um negócio, que seja fazer um brigadeiro gourmet em casa, né? E ele tem controle financeiro dentro do sistema já, quando ele começa a crescer, expandir o negócio, começar a ter funcionários, começar a ter toda uma demanda maior de clientes, uma vez ajustado o software lá no início, para ele vai ser muito fácil lá na frente. Porque a gente vê sempre o inverso, né? Ele começa nas coxas, vai fazendo do jeito que dá, no papelzinho, caderninho, anotação, esquece. Depois lá que tá grande quer colocar sistema, né? Muitas vezes, né, André? Aí ele não entende que é uma demanda maior, que é um trabalho maior para ser colocado e implantado também. Porque como você falou, demanda muita coisa, demanda muitos detalhezinhos de legislação, impostos e tudo mais. Então, para quem está aí na nossa live hoje e está começando pequeno, eu já digo assim, pequeno, eu digo de tamanho só, mas que o faturamento, às vezes, o faturamento já é grande, comece já a repensar e comece já a pensar em ter um software para a gestão do seu negócio. Nem seja para você clientes, vendas, estoque, precisa ter, porque é muito importante mesmo. E deixa eu te perguntar, André, nós temos pessoas que nos acompanham a gente tem vários lugares aí do Brasil, e vamos supor, a gente tem uma cliente, eu não vi se a Denise está aqui conosco, eu insisto em dizer que ela é de Minas, mas ela não é de Minas, ela é lá de São Paulo. E se a Denise, que está lá na divisa com Minas Gerais, quiser ter o sistema da Munhoz, ela consegue? Consegue sim, sem problemas. A pandemia acelerou muita coisa, né? Nós já tínhamos tecnologia disponível, né, para fazer as lives, para fazer suporte remoto e tal, mas a gente tinha uma barreira cultural muito grande. E essa barreira ela foi quebrada, então a gente consegue sim implantar hoje o sistema mesmo à distância em qualquer lugar do Brasil. Hoje nós temos clientes no Rio Grande do Sul, por toda Santa Catarina, Paraná, clientes na Bahia. Esse ano a gente fechou um cliente lá na Bahia, fez toda a implantação, a migração do sistema do cliente, que é mais complexo, né? De um supermercado pequeno de bairro. Então, pegar o cadastro deles, migrar para a nossa plataforma, instalar, não deixar o cliente parar, né? Porque não pode parar, a operação tem que continuar. Configurar balanças, que vai etiqueta, uma série de coisas, e o cliente está satisfeito, está conosco, está feliz. Então, eu diria que hoje a distância não é mais um problema. Claro que tem aquele cliente que quer ter o contato olho no olho e tal, mas hoje já diminuiu bastante. A gente consegue quebrar bem essa barreira e atendemos muito bem o pessoal mesmo de longe. A gente tem uma equipe, muito atenciosa aqui, a nossa equipe de suporte de implantação. Eu tenho
um time muito bom. Eu tenho muito orgulho desse povo que trabalha aqui comigo, porque eles são bons. Isso que eu ia perguntar para Deixa você, André. eu... Só um pouquinho, Anderson. Anderson, posso só te cortar? Só um comentário da Jane, que ela falou que super indica que a Jane foi implantada, a questão de padaria facilitou muito o dia a dia dela. Jane, se você puder compartilhar aqui nos comentários como mudou a sua confeitaria depois. E eu estava dando o exemplo da Denise, ela entrou agora, porque eu brinco, ela, Denise de Minas, ela fala, não, Leila, eu não sou de Minas, sou de São Paulo. Então, só cortando. Anderson, o que você ia falar de suporte? Aproveitando esse gancho aqui, André, que você falou de que a longa distância, né? Outros estados. E como é que funciona esse teu suporte com esse pessoal que é de outro estado, que é de longe aí? Então, Anderson, como eu vim da área técnica, o suporte para mim é algo pessoal, né? Tem que funcionar redondo. Não pode dar problema, o cliente tem que ser bem atendido. Isso é muito meu, de prestar um bom atendimento para os clientes. Fiz muito isso, né? E faço de vez em quando precisa, eu vou lá também. Apesar que o meu time entende muito mais da parte técnica do que eu hoje, né? Mas quando precisa, eu vou para campo também. Então, tem que ser assim. O sistema tem aos montes, a todos os valores, mais caro, mais barato, com mais recursos, mais tecnologia, menos tecnologia, aquilo que a gente comercializa aqui. Mas é o nosso dia a dia com o cliente que vai fazer essa diferença, né? Hoje a gente tem 3 pessoas no suporte, né? Então tem o Alan, tem o Murilo e tem a Alessandra, que são treinados, capacitados, a gente trabalha com capacitação constante, né? Que muda a legislação, é recurso novo do sistema, então a gente está o tempo todo aprendendo. Tem que ter essa característica de ser autodidata para poder trabalhar com suporte de sistemas. Tem que gostar de falar com pessoas, né? A gente trabalha na panela de pressão, então eu faço o pessoal ter essa consciência que ninguém liga feliz para nós, que só liga quando tem problema. E a gente está aqui para resolver o problema mesmo. Essa é a nossa função. Então, quando está com problema, liga para nós. Pode xingar, pode gritar, pode, não tem problema. Desabafa que a gente está aqui para resolver os problemas mesmo, né? E o que a gente procura fazer é o seguinte: atendimento via telefone. Então, ligou no telefone da empresa, vai ser atendido. Pode mandar um e-mail, ou então tem um contato do WhatsApp específico para atendimento de suporte técnico, né? Quando acontece do nosso cliente ligar ou chamar e a gente não ter a disponibilidade de atender na hora, que às vezes acontece, tá os 3 em atendimento, ou então um está em implantação, fazendo um treinamento externo e tal, a gente está com 2 internos, e não consegue atender na hora. A gente retorna a ligação para o cliente. Então, nosso cliente não fica esperando em musiquinha de 0800, de telefone, não tem que preencher chat, não tem que preencher formulário. Ligou, está com problema, se não tiver para atender na hora, a gente vai retornar a ligação. Então, nós temos uma ferramenta, um sistema de gestão de chamados, que é especificamente para controlar isso, né? Então, o cliente ligou, mandou um WhatsApp, quando é o WhatsApp, abre o ticket automático e toda a conversa fica registrada. Seja foto, áudio, a gente fica com isso tudo registrado. O atendimento telefônico, o próprio analista já abre o ticket e fica isso aí registrado. Se os 3 analistas estão ocupados, quem atendeu o telefone já abre o ticket e já direciona. E o nosso analista vai retornar depois. Fica tudo registrado ali, e quando ele finaliza o atendimento, vai um e-mail para o cliente, com tudo que foi relatado ali, e uma pesquisa de satisfação, uma avaliação daquele serviço, daquele atendimento ali, né? Caso o cliente não concorde com aquilo que foi feito, se ele responder o e-mail, já abre o ticket novamente automático. Aí já cai um alerta aqui para mim ver o que houve, que o cliente, né, não gostou ou não concordou com aquilo que está escrito. E também, se na pesquisa de satisfação ali, de avaliação daquele atendimento for uma nota abaixo de 8, também a gente vai ver o que houve. Aí é aberto a gente tem uma área de sucesso do cliente aqui dentro da empresa, né, que é justamente para cuidar um pouquinho mais do cliente. Então, ela não é igual ao suporte, que é um atendimento reativo, né, o cliente liga e a gente vai ver o que aconteceu. O CS está aqui para realmente ver o que está acontecendo com os clientes, cuidar melhor do cliente, né? Fazer aquele pós-venda, ver de fato se a gente está atendendo bem, se a ferramenta faz sentido para ele, se ele procura algo novo. Então, quando vem uma nota baixa, vai para o Emerson, que é o cara do sucesso do cliente, vai ligar para o cliente para ver o que houve. Ver se foi mal atendido, né? Porque aqui são pessoas que estão fazendo atendimento, então às vezes vem com um problema familiar, um problema de casa e não está bem e acaba colocando as palavras erradas, né? Então gera uma insatisfação. A gente não pode dizer que isso não acontece, porque eventualmente acontece. Não é para acontecer, mas acontece. Às vezes é um problema de produto, né?
o sistema não faz aquilo que o cliente quer. E não tem o que a gente fazer, porque a gente não desenvolve. E aquilo gerou uma insatisfação no cliente, então a gente vai entender, ver se a gente consegue abrir uma ficha para abrir uma melhoria, um desenvolvimento com o fornecedor. Enfim, a gente vai tratar aquilo ali, né? A gente procura sempre atender o cliente da melhor maneira possível. Nem sempre consegue, mas é uma coisa de fato. Não fica ninguém para trás, pode ser que a gente não resolva. Se for um problema que não compete a nós, às vezes tem muita situação com o contador, né? Legislação tributária. É comum a gente fazer mesa redonda, nós, o cliente e o contador, às vezes envolve o software house junto. Então, para procurar uma alternativa a resolver o problema do cliente. O atendimento basicamente é dessa maneira, né? Não é tão calmo assim, porque às vezes o bicho pega, mas tem que resolver, tem que deixar a coisa funcionando para o cliente, o software tem que rodar. E André, eu vejo que é um diferencial muito forte da Munhoz. A gente já pegou alguns clientes que tinham outros sistemas e acabaram, enfim, migrando para ti. E justamente por a gente escutar essa reclamação em relação a suporte, né, de que, eu não fui atendido, porque a gente escuta N coisas, né? Ó, a Jane até falou que ela trocou todo o sistema dela, que foi muito bem atendido, e nós escutamos muito isso, o quanto esse suporte faz diferença para que o empreendedor use tudo, mas principalmente, às vezes ele está ali no momento de venda, de um turbilhão de coisas, travou, e tendo essa questão do suporte faz muita diferença. Então, eu vejo que isso é bem legal. E tem uma pergunta aqui do Christian, que ele perguntou se não, eu acho que o que ele quis dizer é assim, esse sistema de pesquisa de satisfação é possível colocar para uma venda cadastrada no sistema? Eu acredito que a pergunta dele foi se é possível incluir, né, que nem eles ali estão implantando o sistema contigo, se pode ter essa questão de avaliação dos clientes deles. Me corrija, Christian, se eu entendi errado. Então, o sistema que a gente vai implantar lá para o Christian, da Beck, né? Beck Moves, cliente, parceiro, amigo, né? Um abraço para o Christian e para a Bruna. Não tem essa rotina, tá, Christian? Ele não faz a pesquisa de satisfação automaticamente. A pesquisa de satisfação ela vai muito mais para um CRM, de modo geral, né? Que é um sistema de CRM, Customer Relationship Manager, né? Sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, tá? A ferramenta que eu falei de pesquisa, de controle de chamados, ela é específica para isso. Não é um sistema que a gente vende, é uma ferramenta que a gente contratou de terceiros, né? Que a gente não revende ela e tem toda uma tratativa, toda uma estrutura para poder... Ela cuida somente do atendimento do suporte técnico dos sistemas. Quando vem o equipamento, é outro software que eu utilizo, que é o meu do dia a dia mesmo que você vai utilizar, que eu abro uma hora de serviço. Então, é uma ferramenta bem específica, a gente paga um valor que não é barato, integração de WhatsApp e tal. Então, o custo desse sistema para mim hoje chega a estar em quase R$1.000 mensal, tá? Justamente para a gente poder dar um suporte de qualidade para o cliente. Entendo que isso é um diferencial. Fico bem feliz com os feedbacks, o feedback da Jane aqui. O feedback da Jane foi um projeto bem bacana, foi algo que eu fiquei muito feliz quando a gente fechou o sistema lá com ela. A gente começou só com autoatendimento de aquilo, né? Quando o cliente pesa e sai o comando automaticamente, não precisa ter ninguém lá. Economia de dinheiro no bolso direto do empreendedor, né? Economia do funcionário. E agora a gente está finalizando todo o processo de automatização da planificadora dela. Está bem legal, um case de sucesso bem bacana. Além de toda a história da Jane aí, que eu admiro muito, conheço ela há bastante tempo, ter ela como parceira de negócio é bem satisfatório. Legal. E eu vou antes, daí eu já volto na Jane. Até porque, André, essa questão da satisfação, não sei se você tem o dado, mas você recebe muita ligação dia, né? Então, para ti, facilita muito a sua vida. Então, isso seria justamente para essa rotina de muito contato, para você conseguir gerenciar a sua equipe, ver performance. Eu estou olhando para o lado aqui, que eu estou abrindo o sistema. Para ver. Vou puxar uns números aqui rapidinho. Esse mês a gente teve 390 atendimentos feitos
até agora, né? Não tem mais amanhã ainda, de tickets encerrados, né? E a nossa média aí de notas aqui, deixa eu puxar o relatório de pesquisa de satisfação, bem rapidinho. Ó, esse mês não teve trabalho para o CS, não. A menor nota foi uma nota 8. De modo geral, é tudo 10. Tem um 9 aqui no meio e todas as outras foram 10. Ainda bem. Então, tá todo mundo feliz. Pelo menos os que responderam a pesquisa, né? Quem está insatisfeito, se estiver vendo, por favor, me liga, manda mensagem que a gente tem que tirar essa insatisfação. A gente tem que ser bem atendido de qualquer maneira. Ô, Leila, deixa eu puxar um gancho. Você falou uma coisa antes, umas 3 perguntas atrás. Às vezes, quando a gente vai implantar um sistema num cliente, num empreendedor, principalmente quando ele não tem nada de sistema, ele fala que ele não tem férias, que ele já está 3 anos trabalhando ou muito mais tempo sem tirar férias, que ou é ele, ou a esposa, ou o filho que fica no caixa, que ele não pode deixar o caixa para ninguém e tal. O sistema traz liberdade, tá? Porque ele vai ter um controle de caixa, então ele pode confiar no colaborador dele, vai trazer segurança para o colaborador dele, né? Também trabalhar lá. Ele vai poder viajar, vai poder sair, vai poder curtir família. Então, qualidade de vida, né? Um sistema bem organizadinho, bem implantado, traz qualidade de vida também, né? Então, isso acho que é muito importante, não viver para trabalhar, né? Trabalhar para poder viver, né? E olha que bacana, eu te fiz uma pergunta e você fez o que na hora foi ver. Claro que eu te fiz pergunta, mas querendo ou não, é um sistema que está gerenciando seus atendimentos. E quando nós estamos na mentoria com os clientes que têm o sistema, é muito incrível, porque você fala assim, quanto que está teu faturamento até agora? Ele fala, só um minuto. Dá uns cliques, relatório na hora. Qual produto, ou no caso, sistema que... sistema, eu li aqui a pergunta. Qual produto ou serviço você vendeu mais até hoje? Só um minuto, dá uns cliques, relatório. O que você mais vendeu esse ano? Então, o que você acabou de fazer, de uma pergunta que eu te fiz aleatória, devido ao nosso contexto, é o que a gente sente depois do nosso trabalho. Facilita muito. Deixa eu só ver aqui que tem alguns comentários. A Marlene também falou que o sistema da Munhoz está ajudando muito na lavanderia, super indica. Bacana, a Jane também. Bem feliz também, bem feliz. Olha que legal o que a Jane escreveu. No início, né, a gente acha que não vai conseguir, mas isso é questão de uma semana, a gente já domina super bem, sistema completo, super fácil de usar. Que legal. É importante esse seu feedback, Jane, porque talvez é o que muitas pessoas sentem, né? Mas é difícil, eu mal sei mexer no computador, eu mal entendo de tecnologia, tudo é um bicho de 7 cabeças. Não, é um passinho, né? Conforme vai aprendendo, fica fácil. Exatamente. A Jane foi legal, que é uma cliente que a gente conseguiu virar a chave, né? Tinha um sistema, usava só para tirar nota, e agora ela está usando o sistema para ter a gestão do negócio dela. Então, eu fico bem feliz que ela esteja satisfeita, porque, de fato, missão cumprida. Ou quase cumprida, tem uns detalhes para a gente ajustar para ficar melhor ainda, né? E eu acredito que as funcionárias da Jane de balcão agradecem mais ainda, porque haja perna para vem pedido e ia levá-la para a produção. Agora vem pedido para a máquina lá no meio da produção, já sai o pedido, já fica tudo pronto. Tenho certeza que elas falaram, meu Deus, minhas pernas agradecem. Porque ganha-se muito esse tempo. Quando eu digo pernas agradece, é que às vezes as pessoas que lá na Jane, né, do balcão até na cozinha, tem alguns metros. E isso é muito pedido, porque a gente tem muito pedido diariamente. Se fôssemos ver, talvez daria alguns quilômetros aí por dia. E agora, com o sistema, vem aqui, cai direto na cozinha, não tem mais essa correria, né? Caiu tudo aqui. Que legal. Não sei, Anderson, se você tem mais alguma pergunta para o André em questão técnica, se quem está nos acompanhando tem dúvidas técnicas em relação ao sistema, vão compartilhando, vão escrevendo. E André, você falou de um tema agora envolvendo a Jane, que eu quero entender assim, vamos supor que quem está nos acompanhando fale assim, eu tenho um sistema, não estou satisfeito com o meu sistema e eu quero trocar. É possível fazer isso e como funciona? É possível fazer sim. Me liga, manda uma mensagem, manda um direct, entre em contato com a gente, né?
A gente vai conversar, entender o porquê que você está insatisfeito, o que o teu sistema não atende, qual a principal dor que você tem, e a gente faz todo um planejamento para fazer essa migração, né? Se vale a pena importar base de dados, importar cadastro de produtos, cadastro de clientes, se vale a pena, porque às vezes está tão bagunçado que não vale nem a pena, vale a pena começar tudo do zero de novo, né? Então a gente faz essa análise em conjunto com o cliente para entender, ele vai nos dizer se vale a pena ou não, porque é ele quem faz a utilização dos dados, né? Às vezes a gente faz uma tratativa desses dados e traz já tratado para dentro do sistema, né? E faz todo um planejamento de implantação. Quando vai fazer a virada, foca em não parar o estabelecimento do cliente, então fazer com que ele fature, né? Faça o básico do operacional e daí na sequência a gente vai botando as novas ferramentas de gestão, os novos processos, tudo dentro do sistema. É possível fazer assim sem problema nenhum, bem tranquilo. Bacana. Tem uma E lembrando que você pergunta tem, aqui. só antes da pergunta, lembrando que você tem software para vários segmentos, né, André? Oi, desculpa, não entendi, Anderson. Lembrando que você tem softwares para vários segmentos, né? Você tem para vários segmentos. Vários segmentos. A gente consegue atender mercado, loja de moda, roupa, calçado, bares, restaurantes, padarias, açougue, enfim, todos esses segmentos a gente atende. Agora também a parte de estética, né? Agendamento, clínica médica, clínica odontológica, que faz toda a parte do agendamento e a parte financeira junto num sistema só, todo integrado, que também é bem bacana. Tem sistema de pedido automatizado e cardápio digital, né? Para não ficar naquela tratativa com o cliente, algo diferente, não como um iFood, que já cobra, já te manda e te cobra toda aquela comissão. Então, eu quero só para o cliente ver o que eu tenho de produto e fazer o pedido dele e depois você faz a cobrança no teu fluxo normal. Temos esse tipo de sistema também para atender os empreendedores. Tem uma série de coisas, viu? Dá para atender bastante gente. Bem Prestador de serviço, oficina mecânica, manutenção de bicicleta, loja de informática. Olha, uma infinidade de setores a gente consegue atender aqui com bastante propriedade. Bacana. Que legal. E temos uma pergunta. Tem a pergunta. E como iniciar a alimentação de dados no sistema? Clientes, produtos ou outros? Só os sistemas? Então, Félix é um sem vergonha, vou brincar com ele que ele é meu amigo, né? Ele sabe bem como fazer, mas a pergunta é boa, Félix, obrigado. Félix é um amigo nosso lá do Ceará e está nos acompanhando Legal. aqui. Alimentação de dados ela pode ser feita via importação de base de dados, né? Então, se já tem um sistema, a gente importa esses dados para dentro do sistema. A gente pode pegar, às vezes, uma planilha de Excel do próprio cliente, então ele tem cadastro de clientes no Excel, tem cadastro de produtos ali, a gente traz para cá também. Ou então é feito o cadastro manual, né? O cadastro manual ele pode ser feito de algumas maneiras. Basicamente, o mais trabalhoso é manualmente, item a item, né? Então, que o cliente tem que saber como cadastrar um produto também, né? É uma rotina básica, feito dessa maneira. Alguns segmentos a gente faz o cadastramento para o cliente, principalmente na linha food, a gente vende o sistema e dá o cardápio cadastrado, né? Já cadastra para poder sair trabalhando. E outra maneira do cadastro de produtos, que é o mais crítico, é a importação via XML. Então, se importa a nota fiscal XML e o sistema cadastra de maneira automática, né? Então, a gente cria algumas regras dentro do sistema, onde ele enxerga a parte de tributação da nota fiscal e cadastra conforme a necessidade dele, né? Conforme o enquadramento tributário dele, o estado, se ele é do simples, se é lucro presumido e tal, para cadastrar a parte tributária da maneira correta. Aí já é bem técnico, é onde a gente tem mais dificuldades, onde acontecem os maiores problemas. Então, a gente procura dar uma atenção maior ali para poder ficar certinho, né? Então, são essas as maneiras. Importação de uma outra base de dados, de uma planilha de Excel, ou cadastrar tudo de maneira manualmente, né? Basicamente. Que legal. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta técnica para o André, Anderson, se você tem alguma pergunta técnica. Bem tranquilo aqui. Bastante. Não sei se, André, tem algo que você também quer complementar, se às vezes nós esquecemos de algum detalhe, de te perguntar. Já falamos bastante coisa, né, Leila? Mas, de modo geral, acho que o principal que eu gostaria de falar é que o sistema vale a pena. E muita gente já tem e não utiliza. Então, se você tem um sistema, você paga uma mensalidade do sistema só para tirar documento fiscal, você está rasgando dinheiro, né?
Você está dando dinheiro só para uma exigência do governo. Às vezes um pouquinho de esforço aí vale a pena, você vai conseguir extrair uma série de informações, ter um monte de recurso na mão que vai te ajudar no dia a dia, né? Esse é o principal mensagem aí. Vocês como mentores, fazem consultoria, ajudam os empreendedores no dia a dia, sabem muito bem que a gente precisa ter dados para poder gerir o negócio, né? Entendi. E eu quero te fazer uma outra pergunta, André. Quais são os seus desafios como empreendedor? Já que o nosso bate-papo, as pessoas que nos acompanham, a maioria são empreendedores, e eu falo que nós somos muito sinceros em trazer a realidade do empreendedor, que a gente não fica pintando um cenário que é tudo lindo, maravilhoso, que vai trabalhar muito pouco, que nem aquele livro Trabalhe 4 horas por semana. Não é bem assim. Quais são os desafios, André, empresário, dono de negócio, bem sincerão, de empreendedor para empreendedor, quem está nos escutando, porque às vezes muitos acreditam que os desafios acontecem só na empresa deles. E a gente quer mostrar que não, que ser empreendedor é para os fortes. Empreender no Brasil não é fácil, né? É muita legislação trabalhista, é muita legislação tributária, muda tudo muito rápido, então a gente perde muito tempo com aquilo que não é o nosso negócio, né? Como falam o core business, né? Com aquilo de fato que é o que a gente tem que vender, o que a gente tem que entregar. Então esse é um dos grandes desafios para mim. Você está antenado, não perder dinheiro com coisas ali que às vezes você erra sem nem saber que você está errando, e quando vê você está tomando uma notificação, uma multa, um sindicato te enchendo o saco, é o contador te pedindo para fazer mais uma coisa, e enfim, isso para mim me estressa muito, né? Me consome muito no dia a dia. Além disso, o ambiente é muito instável no Brasil, né? Então, você vai dormir de um jeito e acorda, você não sabe se o dia vai ser do mesmo jeito ou não. Planejamento a longo prazo é importante, mas não pode ser escrito em pedra no Brasil, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 3 meses de verdade, né? Sim. Então, essa instabilidade, a gente tem que ter esse jogo de cintura. E um dos grandes desafios que eu sinto aqui é que a gente trabalha hoje com uma diferença de gerações, tanto como clientes como colaboradores, né? Muito grande, né? E é uma diferença cultural dessas gerações, né? Eu tenho clientes tradicionais, que é aquele comércio tradicional, que tem 20, 30 anos de mercado, que é aquele jeito que quer sentar, conversar, pegar na mão, olho no olho e tal. E tem aqueles empreendedores da nova geração, que se não precisar falar, melhor, né? Tudo via internet, o WhatsApp, o sistema tem que ser web, o mais rápido possível, gráficos, então, isso tem dentro de casa também, né? Os colaboradores, porque vem a geração nova que não adianta querer trabalhar como era 15 anos atrás, né? 10 anos atrás. A tratativa é diferente, saber extrair o melhor desse pessoal, então a gestão de pessoas é um baita de um desafio. Além da falta de mão de obra, a gestão em si também é um baita desafio. Eu acho que isso é comum para todo mundo, né? Então, seria um Eu vou entrar em mais um detalhe, então, já que você me deu brecha, porque hoje a Munhoz tem uma rotatividade baixa. O que faz você ter tanto sucesso nessa área, visto que hoje nós escutamos de 99% dos nossos clientes que o maior desafio deles é pessoas. A contratação, a retenção, muita rotatividade, funcionário começa, trabalha 1, 2 dias, somem. Eu brinco que antigamente nós íamos para uma entrevista de emprego, você ficava torcendo, né? Ai, tomara que eu seja escolhido. Hoje, muitos nem têm aparecido na entrevista de emprego. E é algo que nós escutamos diariamente. Então, o que faz o André ter sucesso nessa área? Que sim, eu vejo que é um sucesso de ter uma rotatividade baixíssima e você reter os seus colaboradores. Qual o segredo, André? Vou até bater na madeira aqui para que isso continue, né? Na verdade, assim, ó, Leila,
Eu estou nesse negócio realmente há muitos anos, né? Vim de uma empresa familiar onde o modelo de gestão era outro, era o tradicional da época, que funcionou muito bem, nos trouxe muita coisa, é o que fez com que eu fizesse minha faculdade, me entregou, me trouxe muitas situações. Eu escutei algumas coisas no passado que me deixavam muito frustrado, puto da cara, né? Eu escutei que era muito ruim trabalhar na empresa da minha família, que era que não gostavam de trabalhar conosco, né? E isso me deixou muito, aquilo me marcou muito. Então, desde 2019 que eu estou sozinho nessa jornada aqui, eu botei na minha cabeça que eu queria que os colaboradores, quando passassem por aqui, saíssem falando muito bem da nossa empresa, que foram felizes no período que trabalharam aqui, que deram o seu melhor e estão seguindo a sua vida. Então, eu procuro deixar muito claro que a nossa empresa aqui, ela tem que ser um trampolim para conquistar os sonhos de cada um. Se o sonho do meu colaborador ser trabalhar a vida inteira aqui, ótimo, perfeito, vamos trabalhar junto e vamos embora. Se for para ele trabalhar, juntar dinheiro para conquistar algo maior, perfeito. Que seja isso, que dê o seu melhor, que ganhe bastante dinheiro conosco e vá seguir o seu caminho. Isso fica muito claro, tá, para todo mundo aqui, né? Então a gente trabalha dentro da panela de pressão, comentei antes, que ninguém liga feliz para o nosso negócio, a gente não vende sonho, não vende carro novo, não é casa própria, não tem realização de sonhos. Aqui a gente vende, a gente resolve pepino, casca de abacaxi. Então todos os nossos clientes, nossos colaboradores estão conscientes disso, que é a panela de pressão. Então prezo muito por um ambiente de trabalho saudável, descontraído, né, com respeito um ao outro, que a gente possa brincar de uma maneira respeitosa entre todos. Então, procuro fazer isso no dia a dia, né? A gente tem confraternizações de vez em quando, o pessoal tem total liberdade para entrar na minha sala e reclamar na hora que quiser, me cobrar das coisas que eu prometi, eu não entreguei, ou estou devendo alguma coisa para o cliente. Então, é comum um colaborador, André, tu prometeu fazer tal coisa e não fez, tem que entregar. Opa, beleza, obrigado, vamos fazer. Brincadeira também, pego no meu pé, piada. Então, acho que isso é um dos diferenciais, né? É o que a gente procura fazer e incentivo muito que o pessoal busque os seus sonhos, né? Então, tem a Jéssica, uma colaboradora que está há muito tempo conosco agora, esse final de semana mudou para a casa nova dela, uma conquista que ela teve aí, construiu, então a gente fica bem feliz com essa conquista. O Alan está para virar piloto de avião, entrou aqui para ficar 2 anos, já está 6 anos conosco, daqui a dia ele vai voar, literalmente, né? Então, também fico muito feliz com essa conquista dele. E assim a gente vai seguindo. Cada um tem o seu sonho, as suas conquistas, e se a gente puder fazer parte, pelo menos um pouquinho dessa vida desses colaboradores, é missão cumprida também. Que legal. Até o Emerson, seu colaborador, deixou um comentário aqui. Ele falou que a qualidade de vida que a Munhoz oferece e a proximidade que você, André, tem com eles, né? Essa tratativa humana. Então temos aí, ó, feedback ao vivo real. Show. Fico bem feliz. O Emerson também é um colaborador que está conosco aí quase 2 anos e é bacana. A gente troca muito figurinha, dá muito boas risadas. O Emerson é um cara bem para frente e é bacana. É bom ter isso. A gente tem que ter o dia a dia, a gente passa mais tempo dentro da empresa do que com a família, né? O ambiente tem que ser bom, tem que ser gostoso. Que legal. Se alguém tiver perguntas para o André, vão escrevendo aqui, o André vai respondendo. E eu quero uma curiosidade, André, uma pergunta. Como nós falamos lá no início, né, a gente já está aí há algum tempo trabalhando juntos, e como o nosso trabalho contribuiu para o André? André empresário, André pessoa, empresa, feedback ao vivo, André, sobre nós em relação a você. Agora é minha hora, então. Isso, aproveita. Ao vivo ainda. Fala tudo, ao vivo. Então, eu acho que eu sempre recomendo vocês para clientes meus, tem alguns que estão aqui também, que foram indicação e tal. Quando a gente chega no cliente e vê que tem dificuldade e que vocês podem colaborar, eu indico. E o grande diferencial é que vocês se complementam, né? O Anderson vem com a pegada financeira muito legal, de números, a parte técnica, ajudando nos anúncios e tal. E ele vem muito direto ao ponto, cobra muito essas coisas para que a gente tenha tudo organizado. E a Leila, né,
já vem com a pegada de moldar o ser humano, né? Então, a tua experiência como psicólogo, acho que é bem importante, né? Foi o que nos ajuda a ter essa evolução, né? A mudar comportamento, a moldar o nosso comportamento, enxergar o que a gente precisa fazer para evoluir como pessoa, para daí chegar no empresário, né? Então, entender aquilo que tá nos barrando, quais são as nossas crenças limitantes, o que a gente pode melhorar. Então, tudo isso contribuiu, é uma somatória de fatores que fazem com que vocês realmente sejam diferentes das outras consultorias com que eu já trabalhei, né? Já trabalhei com bastante tempo, com bastantes consultores, tem alguns que são meus amigos até hoje, a gente trabalha, eles me indicam clientes, eu também indico eles, mas de fato o contexto, o conjunto completo de vocês é muito bom. Principalmente para quem está começando, pequeno empreendedor, que está muito sozinho ali nessa jornada, é muita coisa que a gente tem que ver no dia a dia, né? Contrata funcionário, no contrato, vou dar quanto pagar, não vou, posso fazer esse tipo de contrato ou não posso, né? Posso contratar terceirizado ou não, vou surtar ou não vou, consigo dormir ou não consigo dormir, o que, que vai acontecer, né? Será que vou conseguir estar com a minha empresa aberta amanhã ou não? Então, todas essas situações do dia a dia, que eu acho que passa na cabeça de todo empreendedor, você consegue dar um suporte muito bom. Além da disponibilidade, né? Não tem dia e não tem hora, né? Pelo menos para mim, aqui, sempre que eu precisei de vocês, vocês estavam sempre à disposição. O que também é muito bom, porque às vezes a gente precisa de um suporte ali, naquele momento, né? Nem que seja só fazer, não, você está certo, pode fazer isso que está ok. Então, beleza, vamos seguir em frente. Que legal. E eu falo, né, que essa questão de... O negócio, ele tem toda essa parte técnica que a gente precisa olhar, mas eu sempre digo, né, André, se antes de tudo o empreendedor, o empresário, o empreendedor é um ser humano. E se tem alguma coisa como pessoa que não está bem, afeta diretamente o negócio. E é onde eu sempre brinco quando nós vamos visitar alguém, apresentar nosso trabalho, e falo, no decorrer vocês vão entender a importância de ter uma psicóloga. Me conta se isso realmente faz sentido, André. Faz sentido, sim. Faz. Eu era um cara todo cheio dos preconceitos, né? Não vou para psicólogo, não vou fazer isso. Não precisei ir, mas porque eu contratei vocês, então tá tudo certo, né? Já vem junto no pacote, né? Mas de fato é importante, né? Porque por mais que a gente tenha família, tenha esposa com quem a gente divide os problemas, mas às vezes a realidade é diferente, né? E também a carga às vezes é muito pesada, né? Às vezes com quem você está dirigindo também já não tem mais o suporte emocional para te ajudar no dia a dia. Então esse trabalho de fato de psicóloga que vocês entregam junto, que a Leila faz para conosco, é um baita de diferencial. É sem dúvida bem importante, né? E daí, quando a gente está bem alinhado, vem o Anderson com a pegada mais técnica e faz a coisa fluir, né? E também tu traz isso para os nossos colaboradores, né, Leandro? Quantas ações a gente fez aqui com o time e tal, então vai dando uma pegada, vai contribuindo para que todo mundo evolua, né? Volta lá quando a gente estava falando dos colaboradores, né? Então, é o contexto geral, é muito bom. Que legal. Fico bem feliz com o feedback. E, nossa, é o que a gente busca, né? Constantemente estar alinhando. É comum as pessoas, às vezes, ter receio, esse receio de compartilhar, às vezes, medos, inseguranças, incertezas, alguma crença, e quando se permite, é uma evolução incrível. E esse é o nosso objetivo. Não só que os nossos clientes ganham muito dinheiro, mas tem uma vida mais qualidade, mais tranquila. E eu sempre digo assim, se for para surtar, brigar com alguém, liga para mim, briga comigo. E depois você olha e vê para as pessoas de outra forma, porque às vezes a pessoa não está bem, e então me liga e a gente conversa. Que legal. Não sei se o Anderson tem alguma outra pergunta para o André, se quem está nos acompanhando também tem alguma pergunta em relação, não só a parte técnica do sistema, mas o André como empresário, dúvidas, enfim, do dia a dia. Aproveite que o André está aqui. Vamos aproveitar ao máximo esse conhecimento do André, a experiência dele. Como o André falou, né, a gente falou de comportamento, o que vai fazer ele usar o software
E o controle financeiro é o comportamento. Então, se eu não mudar o comportamento dele, pode ser o melhor software do mundo, né? Que tu pode vender para ele lá e não vai resolver. Se não Não mudar o resolve. comportamento. Isso aí, Exatamente. gratidão. O software precisa ser alimentado. O computador, até esses dias atrás, a gente dizia que ele era bem burro, né? Ele só fazia o que a gente mandava. Agora tem um pouco de inteligência artificial que já está nos ajudando Sim, um pouquinho mais. Mas precisa ser alimentado da mesma maneira, né? A gente precisa colocar informação lá para exato, dentro né? para Tem que trazer as ter, tem que ter informações. o nosso dedinho do enter ali para funcionar, senão não vai funcionar também, né? Nossos cliques. Exatamente. Bacana. Exatamente isso. Olha que pergunta legal do Christian, André. Como você gerencia seu tempo entre trabalho e família? Visto que o André comentou no início, casado, uma Suzy, uma querida, pai de duas crianças lindas e que são pequenos, né, André? Que exigem a sua atenção. Nos conte como você faz esse gerenciamento de tempo entre trabalho e família. E fora também o correr também, né? Tu tem O uma coisa que tu não falou, né, André? hobby. Tem um hobby, né? Mais um hobby, é. Então, a gestão do tempo, ele é um desafio, né? Mas se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, é que os problemas, eles vão nos esperar, né? Então, já falei para vocês dois, né, que se for para eu ficar rico, milionário, eu ter que abrir mão de tempo de família, tempo com amigos, eu não vou ficar rico nem milionário, eu vou continuar pobrete, mas alegrete, né? Não tem. Então eu procuro de fato separar, né? Quando estou fora do negócio, dar atenção para minha família. Não é fácil, porque volta e meia a gente se pega mexendo no celular, vendo mensagem. A gente tem clientes que trabalham no final de semana, um horário estendido e o plantão para esses clientes é o meu celular, então meu celular fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando precisa, eu faço esse suporte para o pessoal. Eu sou casado com a Suzy, que me apoia muito, então colabora muito comigo, ela não fica me enchendo o saco quando de fato precisa atender um cliente, então isso ela compreende e segura as pontas, né? Com os dois baixinhos lá de casa, o Léo e a Isla, que não é fácil, porque são bem agitados, ainda bem, né? Então, mas eu procuro, final de semana, me desligar, ficar com eles, faço questão de levar todos os dias os meus filhos para a escola, a Suzy busca, mas quem leva sou eu. Procuro em todas as reuniões de escola, todas as atividades, né? Cris, a gente se encontra lá, né? A Isla estuda junto com o Theo, né? Estudam juntos. E nos finais de semana é aquela bagunça, né? Eu tenho um hobby que é o rally, né? Então, hoje já me toma muito pouco tempo, mas já foi quase uma profissão, era uma segunda profissão. Então, há alguns anos atrás eu trabalhava com rally também, além de ser um hobby, eu participava, competia de maneira para me divertir profissionalmente. Trabalhava na Federação de Santa Catarina de Automobilismo, trabalhava com cronometragem de rally. Aí a minha vida era um pouquinho mais corrida, né? Eu cheguei a fazer quase 40 rallies num ano, né? Então estava todo final de semana fora de casa. No começo a Suzy me acompanhava, aí veio o Leonardo. Então o Leonardo tem muita quilometragem de estrada e mais do que muita gente, porque ele desde pequenininho viajava junto conosco. Depois veio a Isadora, complicou um pouquinho. Aí a Suzy começou a ficar em casa e eu tive que tirar o pé, tive que optar, né? Ou seguia com a empresa ou seguia apenas com o rally. E eu optei ficar com um negócio de tecnologia. Acertei porque isso foi lá em 2019 que eu comecei a tirar o pé do rally e em 2020 veio a pandemia, né? Sim. Aí os eventos pararam e se eu tivesse ido pelo caminho do rally, teria sido diferente, né? Mas continuo fazendo rally. Isso é legal porque, por exemplo, esse ano eu fui para o Rally dos Sertões, fiquei fora 12 dias. Então, minha família sempre apoia, além da Suzy, meus filhos, meus pais também apoiam. Então, vem de berço assim, a minha paixão pelo mundo fora de estrada, pelo off-road. E o meu negócio não parou por causa disso, né? Então, os colaboradores tocaram o negócio, tudo fluiu normalmente, voltei, não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma casa pegando fogo, não perdemos nenhum cliente, não deixamos de fazer nenhuma venda por causa disso. Sistema bem montado, os processos estruturados, tudo organizado, então foi bem tranquilo, né? O sistema nos dá esse tipo de liberdade também, né? E isso eu procuro fazer. O rally
Já tive cobrança de clientes, né? Ah, você está no rally de novo? Tô no rally de novo. Enquanto Deus me permitir com saúde, eu vou continuar fazendo, né? E conciliando na medida do possível. Vou para um rally agora no final do mês. Fechei hoje o piloto, surgiu uma oportunidade, algo que não estava planejado, então vou viajar no final do mês. A Suzy e as crianças vão junto, a gente vai aproveitar para passear um pouquinho. Então, Cristian, é isso que acontece. Às vezes a gente sai para trabalhar e leva a família junto também. É uma maneira de conciliar, né? Fui na convenção da Ducati, que foi semana passada lá em Florianópolis. Está fazendo agora 10 dias. Foi no final de semana anterior, nem 10 dias. E as crianças e as Suzy foram juntos, ficaram no litoral ali. Então a gente aproveitou, saiu um pouquinho antes, um dia antes, aproveitou um pouquinho e na volta a gente parou lá e aproveitou também. Tenta conciliar de tudo um pouco, né? Do limão faz uma limonada, mas é desafio. E isso que você trouxe, né, André, o quanto que a equipe alinhada e o sistema não te faz escravo do teu negócio. E que é o que muitos empreendedores, às vezes, ainda têm esse receio. Ah, mas se eu sair, tudo para. E é como você falou em algum momento hoje desse nosso bate-papo, que o sistema dá essa liberdade. Porque ele consegue ver de forma imediata, remota, o que está acontecendo dentro da empresa dele. O sistema ele traz algumas vantagens, né? A segurança das informações e ele te obriga a organizar processo, para de fato você ter a coisa funcionando dentro do sistema. Quando você organiza o teu processo, ou os processos dentro da tua empresa, os colaboradores sabem o que tem que fazer, mesmo você não estando dentro da empresa. Então é só deixar a coisa acontecer. Você só não pode sair se você de fato for o operacional da empresa, né? Se você for uma peça, uma engrenagem fundamental das rotinas do dia a dia. Então isso, de fato, você tem que começar a trabalhar para organizar para que você consiga fugir, né? E eu saio para o Rally já faz muito tempo, né? Foi minha 10ª participação no Rally Sertões. Ano passado eu fiquei 20 dias fora. E tudo fluiu. Virada de mês, entrega de documentos para contabilidade, fazer pagamento. Eu estava fora. É diferente, é desafiador, mas funciona, né? E é legal que eu chego e a equipe fala, ah, você não estava aqui e conseguiu vender para fulano e tal, consegui vender mais, não sei o quê e tal. Acho que você pode viajar mais um pouco que está tudo certo. Vai voltar. Me dá uma satisfação muito grande, quer dizer que está tudo certo, o pessoal está feliz, está trabalhando motivado, né? E a gente fez a missão de casa, pelo menos o básico, né? Então, é bacana. Que legal, muito bacana. Que história, que inspiração, quanto conhecimento. Se mais alguém tiver perguntas para o André, aproveita. E quanto isso, André, eu quero te fazer uma pergunta. Assim, qual a mensagem que o André, empresário, pai, marido, que está à frente do negócio, qual mensagem? Se você pudesse não, né? Eu quero que você deixe uma mensagem para tantos empreendedores e empreendedoras. Nós sabemos que nem todos os dias são felizes, alegres, mas que mensagem você deixa para quem está nos acompanhando ao vivo, para quem vai escutar depois, off, nas outras plataformas, para essas pessoas que estão empreendendo ou desejam empreender? Eu diria que empreender no Brasil é algo muito desafiador, mas é uma missão grande, difícil, mas muito gratificante. Somos nós que fazemos esse Brasil girar, tá? É o pequeno empreendedor que bota dinheiro e comida na mesa da grande maioria das famílias do Brasil. Então nós não podemos deixar a peteca cair. É difícil, é puxado, mas tem que fazer, né? Nós temos que meter a cara. Não dá para desanimar. E é muito bom você ver como um colaborador conquista um sonho, saber que se você colaborou pelo menos um pouquinho, né, para que aquilo acontecesse, né? E a gente que vai fazer a coisa acontecer. Não dá para depender dos outros. Não dá para ficar esperando o governo do partido tal, do lado tal. A gente tem que fazer a coisa acontecer, arregaçar as mangas e ir para cima, né? Porque independente de quem está lá, ninguém vai pagar nossos boletos. Isso não tem. E se você quiser ter a
estabilidade, para não sei o quê, aí de fato não vem empreender não, porque aqui não tem estabilidade, não tem calmaria, é tempestade todo dia, quando você acha que está tudo certo. Tem uma frase que a gente fala no Rally que é o seguinte: se tudo parece que está sob controle, é porque você está indo muito lento. Tem que acelerar mais, porque daí a coisa não está ok, né? Então, empreender é isso, né? Todo dia um desafio, é saber que vão ter problemas novos, dificuldades novas, e a gente tem que estar aí para fazer isso acontecer. Mas muita gente depende de nós, tá? E a gente colabora para o sonho de muita gente, né? E às vezes a gente não acredita no que a gente é capaz de fazer e a gente é espelho para muita gente que está por aí. Então, a nossa rede aí de pequenos empreendedores, nós temos que nos ajudar de uma maneira ou de outra, porque a gente realiza muito sonho por aí e é por aí. A gente tem que fazer a coisa acontecer. Vamos para cima. Perfeito. Legal. André, nós vamos deixar depois nos comentários, nas outras plataformas que nós vamos estar compartilhando esse nosso bate-papo que foi tão legal. Mas compartilha, né? Nós vamos estar depois colocando no podcast também. Como que as pessoas se encontram, André? Qual que é o seu número, o contato da Munhoz? Com o DDD, porque nós temos pessoas de outros estados, Instagram da Munhoz. Como que as pessoas acompanham, seguem e quem desejar saber mais sobre o sistema, contratar a Munhoz, como eles te encontram? Encontram a Munhoz, né? Encontra a Munhoz aqui pelo Instagram, ou então no telefone 47 3634 1414, ou podem mandar um e-mail para andré@munhoztecnologia.com.br, né? Que a gente atende vocês aí. É só nos chamar que será um prazer trocar uma figurinha, uma ideia. Talvez a gente não consiga atender, mas pelo menos conversar um pouquinho e buscar achar uma alternativa, a gente vai, podem ter certeza. E quem é da região, André, pode também fazer uma visita física também, né? Onde fica aí? Estamos em endereço novo, aí vai completar um mês agora. A gente está aqui no LabTree Coworking, no centro de São Bento do Sul, atrás do hospital, no segundo andar, na sala 10. Então tem um espaço todo novo aqui. Mudou bastante o ambiente, a gente tinha mais cara de loja, a gente está mais com escritório, focado realmente em entregar solução para os nossos clientes, né? O melhor atendimento. Bacana. Que legal. E qual que é o Instagram da Munhoz? É o Munhoz Tecnologia, né? É @Munhoz Tecnologia. Que vai estar depois em todos os comentários. Muitas pessoas assistem off, vai estar nos nossos Instagram, YouTube, agora Spotify também, podcast. Então, vocês não têm desculpa para escutar esse bate-papo, nem que seja em áudio viajando, porque com certeza contribuiu muito. Para mim, muitos aprendizados. Eu digo assim que o quanto é legal, o quanto que eu aprendo com os bate-papos, conversando contigo. Eu sou da área de humanas, sempre gostei de exatas. E uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu atendia como psicóloga, que é importante nós mensurarmos tudo. Até mesmo eu trazia para as pessoas que eu atendia emoções. Porque se a pessoa não tem como mensurar coisas, ela não sabe como ela está. E o mesmo eu trago para as empresas hoje. Se a pessoa não entende dos números, não tem domínio dos números, dos dados, ela está com uma empresa muito suscetível. E qualquer coisinha pode, aquele sonho de empreender, de ter um negócio sólido, pode ir por água abaixo. E essa conversa contigo, para mim, venho trazer ainda mais certeza disso que eu compartilho. Aprender, eu te admiro muito, né? Conheço a sua família, o André, a trajetória, a história do André, as mudanças, quantas coisas aconteceram e está aí empreendendo com uma equipe, com uma empresa que cresce, com uma empresa que é referência. Os nossos clientes que têm o teu sistema, é só elogios, a gente não tem reclamação, não é porque eu estou aqui contigo, não é puxa-saquismo, né? Você sabe como eu sou extremamente direta e o quanto que isso facilita o nosso trabalho também. Então, André, só tenho a agradecer você aceitar esse convite para estar aqui. Sabemos que a tua rotina é bem cheia e foi muito, muito enriquecedora, aprendi muito.
e foi muito legal. Não sei se o Anderson tem algo a mais que queira dizer para o André. Se as pessoas também quiserem falar algo a mais, aproveite esses nossos últimos minutos. Parabenizar o André, né, pela trajetória, pela Munhoz aí, anos de estrada aí, e vai prosperar cada vez mais. E claro que a gente, na medida do possível, a gente tem clientes em comum, a gente se ajuda, tá aí o tempo todo também, né, André? Para que extraia o máximo de relatórios, para a gente facilitar a nossa vida também, que é fantástico os relatórios, né? Ajuda muito, até para o cliente entender também muita coisa do sistema, e ele também ter essa percepção do por que é importante. Então é bacana, bem bacana mesmo. Gratidão aí pelo espaço que deu para nós também de poder estar com a gente essa noite aí. A gente tem muito a agradecer, André. Não sei se você tem algo a mais que você queira compartilhar. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, por essa oportunidade, né? Agradecer quem nos acompanhou até agora também. Desculpe se eu falei alguma bobagem aí, mas, né, enfim, quem quiser precisar de algum sistema, estiver insatisfeito, nos contate, né? E o que você falou, né, Leila? Aquilo que não é medido não é gerido, né? Não tem como você gerenciar aquilo que você não tem ideia do que está acontecendo, né? Então, obrigado pelo espaço, contem comigo sempre, no que eu puder ajudar, estou sempre à disposição de vocês. Isso aí. E nós que agradecemos a todos que estiveram aqui conosco ao vivo, que mandaram suas perguntas, para quem irá acompanhar depois off, vamos deixar aqui os contatos do André, e quem está na dúvida ou não tem ou deseja ter mais tempo, controles, fazer o seu negócio crescer de uma forma mais rápida, de uma forma realmente com dados, informações, sem ficar na tentativa de acerto e erro, com certeza o André da Munhoz vai ter uma solução para o seu negócio em questão de sistema, gestão, e estarão em excelentes mãos. Só que já teve aqui do Yumi, André disse que mandou um direct para você. Então é isso, agradecemos imensamente a todos vocês que estiveram ao vivo, quem vai estar off, André, o seu tempo, a sua disponibilidade, e uma excelente noite. Ou, eu digo excelente noite, mas como a gente vai deixar off também, desejamos um excelente dia, dependendo do horário que a pessoa vai escutar. Sucesso para todos aí. E sucesso para todos. Isso aí. Um abraço, pessoal. Sucesso a todos também. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.